Meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Daniel Brown, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo, o primeiro deste sábado pra gente falar de muitas coisas aí que estão acontecendo, e não só desse universo Honda. Eu acho que a gente tá muito focado aí na situação do japonês, que é realmente inusitada, aí não só pro Botafogo, mas pro futebol brasileiro, mas a gente tem que discutir outras coisas a respeito do Botafogo. O Botafogo tá aqui no Rio de Janeiro, se prepara para mais um jogo, para um clássico que antecede a partida da Copa do Brasil, então se inscreva aqui no canal, cara, ative as notificações para você não perder nenhuma novidade. A gente está quase chegando aos 25 mil inscritos, o crescimento está enorme nos últimos dias, então eu só tenho a agradecer a vocês. Você que é novo aqui, seja bem-vindo e faça a sua participação aqui nos comentários. Bom, gente, introdução rápida para a gente já tratar aqui do assunto Honda. Eu prometo que eu volto com os salves à noite, com a lista atualizada. A Vitorinha está aqui atualizando a lista neste momento. Isso que é assessora, isso que é parceira do canal. Fala você, Vitorinha, dá um alô para a galera. Alô, galera. Que empolgação. Falando do Honda, pessoal, o Honda começou a interagir novamente com os botafoguenses nas redes sociais, né? Depois de um dia muito agitado, depois do anúncio dele a partir do vídeo selfie, de todo o engajamento da comunicação do Botafogo, que está sendo muito bem feito. São as mesmas pessoas que estão lá, né, tocando o barco, né, fazendo a comunicação do Botafogo, mas, né, de uma maneira um pouco diferente. O trabalho realmente está sendo bem feito, pelo menos nesse início aí de 2020. Eu acho que facilita pela virada do ano, algumas coisas boas acontecendo, então que a pegada se mantenha nessa fortificação aí do marketing que está dando certo. A gente está vendo aí o resultado em diversos aspectos aí por parte de jornais, né, da mídia internacional. Vou colocar aqui para rodar alguns prints aí, espero que não esqueça na edição, de jornais do Japão destacando a chegada do Honda no Botafogo, o Marca da Espanha, jornais italianos, nos Estados Unidos também houve destaque. Então isso daí obviamente que é consequência não só do grande peso que tem essa contratação, mas de um trabalho bem feito nas mídias sociais. A gente lembra aí que o Botafogo esteve aí nos Trading Topics do Brasil e do mundo, com as hashtags aí ao longo de toda a semana, a hashtag Honda no Fogão, a hashtag em japonês que fizeram Honda venha jogar no Botafogo, e agora a hashtag Honda chegou. E mais uma vez o Botafogo vai se enturmando, não só o Botafogo, né, mas a torcida do Botafogo tem o retorno de uma marca, dessa vez é uma marca de chocolate, né, muito importante mundialmente. A Snickers, né, começou a interagir, falou, comentou lá no videozinho, aquele vídeo que eu publiquei ontem aqui, mostrei para vocês da apresentação do Honda, né, com um Pokémon, com a apresentação como se fosse num Nintendo. O Snickers comentou, falando que era muito legal. Esse é o meu desenho favorito, é o meu jogo favorito. E aí a galera começou a interagir, né, falar com a marca de chocolate, aí, de barra de chocolate, né? E em algum momento, cara, vou colocar aqui um print pra vocês, eles falaram, é o escudo mais bonito que tem, pra nós é o escudo mais bonito do mundo. Então a gente tá vendo aí marcas ao longo independentemente de parceria firmada, concretizada ou não, gente, a gente tá vendo marcas aí interagindo com a torcida do Botafogo e com o Botafogo. Isso demonstra realmente a força do clube, ainda mais nesse momento de bombardeio midiático por conta da chegada do maior jogador da história do futebol japonês. E uma coisa que eu acho muito importante ressaltar, gente, é que a gente está falando de um jogador mundialmente conhecido, que se der retorno técnico ou não, eu acredito que dê retorno técnico, porque é um cara disciplinado, é um cara aplicado, é um cara que vem mordido, é um cara sinceramente, de uma cultura japonesa, uma cultura de muita disciplina e muito empenho. É um cara que vai chegar aqui, que se não der o retorno técnico, já está dando um retorno midiático por um salário de 150 mil mensais. 150 mil por mês para um jogador renomado como o Honda não é absolutamente nada, gente. O Honda ele chega para ganhar talvez o mesmo que o Rodrigo Pimpão ganhava no ano passado. O Honda chega para ganhar talvez na verdade menos até que o Marcos Vinícius. Então vocês têm noção do que é essa contratação, essa oportunidade de mercado para o Botafogo, que tem retorno, mesmo que o cara não jogue bem, porventura o cara vai mal, sei lá, se machuca, né, vamos virar essa boca para lá, mas eu estou falando que, cara, o retorno, ele não é puramente técnico, né? Pelo contrário, a gente vai ter um retorno aí de marketing, de visibilidade que a gente já está tendo, né, e um retorno, se Deus quiser, de patrocínios. Além da questão cultural, galera, o Honda interagiu mais uma vez com os torcedores, falando em português, arriscando um português no Twitter, dessa vez por escrito. Ele colocou lá, vamos conversar um pouco, vou contar um pouco sobre quem eu sou, e aí falou dos projetos sociais dele, que ele em diversos países ele chegou e viu crianças, adolescentes com situações bem precárias financeiramente falando. Ele desenvolveu diversos projetos sociais ao redor do mundo, né? Tanto na Europa quanto na América Latina, jogou no México,
Ele começou a desenvolver diversos projetos, né, para ajudar essas pessoas. E ele é um cara muito humano, é um cara que bate muito na tecla das causas sociais, né? Diariamente no Twitter, nas suas redes sociais, né? Fala de autoajuda, fala de questões políticas, é um cara muito ativo nessa situação. E a cultura desse cara pro Botafogo, em termos de disciplina, de dia a dia, de trabalho, ela pode ser muito, mas muito enfática. Ele ainda por cima fala uma coisa que é muito interessante, ele se despede nessa interação, nessa pequena interação que ele fez agora por volta aí das 10, 11 da manhã com os torcedores do Botafogo no Twitter. Ele se despede falando que, estão dizendo aí que eu vou só por publicidade, que eu vou só por propaganda, para ganhar dinheiro no Botafogo. Isso não é verdade, né? O que ele está pensando realmente é em ajudar pessoas, e coisa que ele já faz há muito tempo antes do Botafogo, e ele está chegando para mostrar que ele tem futebol, que ele tem trabalho, né? Ele ainda tem lenha para queimar, né? Realmente ele tem combustível aí para ser queimado para ajudar o Botafogo. Então a gente vê aí que o cara realmente está mordido e ele vai tentar mostrar serviço no Botafogo, sim. Não vem a passeio para o Rio de Janeiro. Isso eu tenho certeza absoluta. Se ele vai conseguir jogar bem ou não, se ele vai conseguir desempenhar bem o seu papel ou não, só na prática a gente vai saber. Mas empenho, na minha opinião, não vai faltar. Eu não sei para quem ele está dando esse recado, se é para a imprensa japonesa, se é para a imprensa internacional, se são pessoas dentro do Japão falando isso. Mas aqui no Brasil a gente já vê um grande movimento contrário a essa contratação por parte de pessoas influentes nos veículos corporativos, né? Esse é o grande lado negativo do Botafogo, de não ser um clube querido, de não ser um clube midiático, não ser um clube protegido por parte da imprensa corporativa. É claro que eu não vou generalizar, eu acho que tem muitas pessoas que trabalham de maneira imparcial na imprensa, que realmente fazem um bom trabalho e pelo menos uma análise justa. O problema não é uma opinião, né? Você opinar, eu acho que o Honda não vai dar certo. Tudo bem, eu não vejo problema nenhum nisso. Eu acho que o Honda, ele já está em fim de carreira, né? Há 2 anos ele já não joga em alto nível, beleza, né? Mas aí tem gente falando que não tem motivo nenhum para comemoração, dizendo que a chegada do Honda, eles não estão entendendo a empolgação da torcida do Botafogo com isso, tratando com ironia, como se fosse um jogador qualquer. A gente está falando do maior jogador da história do futebol japonês, gente. E sabe o que eu acho muito curioso? É que pessoas, da noite pro dia, jornalistas que não davam a mínima pro Botafogo por conta dessa situação do Honda, viraram completamente especialistas no Botafogo. São pessoas agora, da noite pro dia, viraram altamente capacitadas para comentar a respeito do futebol do Botafogo, conhecem absolutamente tudo no Botafogo. Que coisa estranha, né? Pessoas que erravam o nome de jogador, né? Diziam que tal jogador aqui jogou em 2015, não foi 2015, 2013. Botafogo estava na Libertadores em 2012, não, cara, Botafogo jogou Libertadores em 2014. São pessoas que erram tudo quando vão comentar Botafogo durante 20 segundos, 1 minuto nos programas de rádio e TV, e agora são completamente especialistas para falar do Botafogo. Eu acho isso muito, mas muito curioso. Pessoas que há 2 anos atrás, 3 anos atrás, quando todos os veículos independentes, a mídia alternativa do Botafogo batia na tecla, né, lá em 2016 falava, cara, não é tão confiável essa situação financeira do Botafogo, esse crescimento é um pouco fantasioso, houve adiantamento de receita, de cota de TV de luva, Botafogo daqui uns 2 anos aí pode ficar mal das pernas de novo, mas na mídia corporativa não. As pessoas diziam que a gestão era altamente capacitada, que eles salvaram o clube do Maurício Assunção, né, que houve um superávit aí de 50 milhões, né? São essas pessoas que agora estão se dizendo especialistas para dizer que o Honda não é uma boa contratação do Botafogo. Eu acho isso muito curioso, né? Pessoas que juravam de pé junto, especialistas jurando que o trabalho, né, ao longo dos últimos, vamos dizer, 4 anos no Botafogo, financeiramente falando, foi muito bem feito, né? E agora estão querendo dizer aí que o Botafogo está em crise, né? E aí não pode contratar um jogador internacional por 150 mil. Há uma certa incoerência nesse discurso, vocês não acham? É claro que eu não vou generalizar aqui, eu acho que tem veículos e veículos, pessoas e pessoas, né? Mas cá entre nós, né? Há quanto tempo a gente não surge na tela do nosso WhatsApp, né? A gente rodando ali nos grupos falando sobre o Botafogo, a gente não olha erros grotescos em relação ao Botafogo, não só o Botafogo, mas outros clubes ali que estão por fora da questão midiática dos, como é que eu posso dizer, das prioridades do veículo corporativo, dos veículos, como por exemplo aquela situação ridícula do Ganso no ano passado, em que a ESPN debatia sobre o segundo jogo do Ganso, que o Ganso não demonstrou serviço e o Ganso não tinha nem entrado em campo,
né? Isso acontece muito com o Botafogo. Outro dia a gente viu na TV a foto do João Paulo, né? No lugar do João Paulo, o João Pedro, que é um jogador completamente nulo para a situação do Botafogo nos últimos anos, jogou, sei lá, 3, 4 jogos com a camisa do Botafogo e saiu lá em 2018. E aí, na hora de mostrar um jogador do Botafogo, colocaram lá no lugar do João Paulo, o João Pedro. A gente viu recentemente agora, né, num programa, numa artezinha da escalação do Botafogo, no lugar do Luiz Henrique, atual atacante do Botafogo, estava a foto do Luiz Henrique Lourinho, que jogou lá em 2015, 2016 no Botafogo. Então será que esses caras realmente estão muito especializados, estão realmente encorpados, são renomados para falar que o Honda não é nada demais e que essa contratação não tem muito sentido para o Botafogo, né, demonstrando preocupação com o Botafogo? Pelo amor de Deus, né, gente? Pois é, gente, agora a gente vai dar uma pausinha aqui no Honda, né, mas ainda quero falar muito sobre ele. Eu vou dividir em diversos vídeos algumas coisas que eu quero falar, especialmente sobre esse jogador, sobre o maior jogador da história do futebol japonês. Eu quero falar das características de jogo dele, de campo. Muita gente, pô, ele joga de meia central, ou outro, pô, não, ele jogou muito pela ponta. Eu vou coletar todas essas informações com especialistas, com aquilo que eu sei, com aquilo que eu for pesquisar e vou fazer um vídeo. Eu quero fazer um vídeo também sobre a personalidade do Honda. Quem é o Honda? Como é que ele se sente? O que ele faz? Quais são os pretextos dele? As filosofias? Então, sinceramente, eu quero falar um pouco sobre o lado profissional do Honda e o lado pessoal, se juntos não são a mesma coisa, mas eu quero focar nisso. Por isso você tem que ativar as notificações, o sininho aqui, para você não perder nenhuma novidade, que esse vídeo pode aparecer aqui a qualquer momento. Agora falando sobre outras situações do Botafogo. Vamos lá, gente. A gente falou de imprensa americana, Estados Unidos, tudo mais. Vamos para os Estados Unidos. Imagens de dor e sofrimento neste momento na tela. João Paulo apresentado como novo reforço do Seattle Sounders. Chegou recentemente lá nos Estados Unidos, assinou toda a papelada, a documentação, as coisas demoram mesmo, porque a MLS, que é a liga, a primeira divisão lá dos Estados Unidos, tem algumas normas meio rígidas em relação à contratação, né? Tem toda uma limitação. A MLS é realmente muito ríspida com os clubes em relação a jogadores contratados, mas deu tudo certo. João Paulo já está apresentado e ontem foi um dia de princesa do João Paulo, vamos dizer assim. O cara esteve em todas as plataformas digitais, os perfis do Seattle, foi prioridade total para o brasileiro do Botafogo. Em vídeos, estatísticas, artes, imagens, né? Foi todo um trabalho midiático feito com o novo volante do Seattle. Toda sorte ao nosso gladiador e espero que um dia ele retorne ao Botafogo, seja como jogador, seja como treinador, mas todo sucesso para esse jogador, que ele voe lá ao lado do Lodeiro, que é um dos principais jogadores, é o capitão, na verdade, da equipe do Seattle. São agora 2 jogadores, ex-jogadores do Botafogo, formando o meio-campo do Seattle. E outro jogador se despedindo é o atacante Vinícius Tanque, pelo menos até o dia 30 de junho. Tô lendo aqui no Fogão Net, matéria do Fogão Net, ele que foi anunciado há pouco tempo pelo Cartagena, não sei exatamente como é que se pronuncia o time da 3ª divisão da Espanha. Vinícius Tanque foi contratado, portanto o vínculo desse jogador com a equipe espanhola é de 4 meses, vai chegar agora em fevereiro e esse contrato ele termina no dia 30 de junho, o Botafogo está emprestando esse jogador e depois disso ele volta para o Botafogo. Parece que é um contrato muito, mas muito extenso do Botafogo com o Vinícius Tanque, enfim, né? Ele foi anunciado de maneira até bem curiosa, né? Potência Brasileña, foi assim que ele foi anunciado. Vou colocar aqui a arte para vocês darem uma olhada, né? #OlaTanque. Então, os espanhóis aí bem felizes com a chegada do Vinícius Tanque. Boa sorte ao atleta, apesar dos pesares. Vale ressaltar, os salários vão ser arcados aí pelos espanhóis. Pessoal, e agora a gente falando sobre Botafogo e Vasco. A gente tem que falar sobre esse jogo. O jogo que acontece amanhã no estádio Newton Santos, estádio dividido em meio a meio, mais uma vez as pessoas ficaram perguntando, vocês não estão vendo o vídeo até o final, hein, rapaziada? A galera tá perguntando coisas que eu falei no vídeo, mas aí vocês acabam pulando ou vocês não veem. Em clássicos da Ferg, todo clássico, Botafogo e Vasco, Botafogo e Flamengo, Flamengo e Vasco, todo clássico há divisão meio a meio, independentemente do estádio. Maracanã, Newton Santos, então é uma norma da Federação do Rio de Janeiro. Portanto, é a FERJ que determina esse tipo de coisa e aí cabe ao time que, vamos dizer, detém o estádio, né, como é o caso do Botafogo, escolher aonde ele vai querer colocar a sua torcida. O Botafogo optou agora, ao contrário dos últimos anos, o Botafogo geralmente em clássicos do Newton Santos ficava nos setores oeste e norte, agora teremos aí a torcida do Botafogo posicionada nos setores leste e sul.
né? Eu acho muito melhor. As torcidas do Botafogo ficam na beira, ali na lateral do campo, na leste, onde geralmente sempre ficam, sem restrições da rapaziada lá do oeste, que ficava reclamando das torcidas, e aí a gente tinha que ficar deslocado lá para norte, né, atrás do gol, não fazia nem barulho direito. Então, muito melhor dessa forma, além da situação da televisão. A televisão vai estar de frente ali para a torcida do Botafogo. Falando um pouco sobre o jogo, gente, é claro que eu não vou cometer o erro aqui de ficar falando quem é favorito, quem não é. Eu acho que nesse momento a situação é mais favorável para o Botafogo, com 2 vitórias seguidas, com toda essa situação, euforia por conta do Honda, e o Vasco da Gama está muito mal. Foi uma vitória apenas nesse campeonato. Depois de um empate na estreia, aí perdeu para o time sub-20 do Flamengo, aí foi com o time titular contra o Boa Vista, ganhou só no último minuto com o gol do Cano, e agora perdeu de novo para a Cabo Friense em jogo adiado por conta da chuva. Aquele chuvaréu, aquele dilúvio que caiu no Newton Santos também caiu em São Januário, só que São Januário a luz acabou caindo, então o jogo teve que ser 11 da manhã. O técnico Abel Braga já está sendo muito pressionado por conta das escolhas, o trabalho mal feito, a torcida já está xingando o cara, ele que está cometendo alguns erros de ficar blindando o time titular em clássicos, já não colocou contra o Flamengo, contra o Botafogo o Abel já anunciou que vai com o time sub-23. Eu também achava que o Botafogo ia poupar alguns jogadores, mas eu tô achando que o Valentim vai colocar força máxima, né? A gente tem que esperar para ver. Eu particularmente, nesse momento, não tenho essa informação, mas existe uma possibilidade do Botafogo jogar com força máxima contra a equipe sub-23 do Vasco, né? Então, se o Vasco da Gama acaba perdendo para o Botafogo, né, eu não me espantaria com uma demissão do técnico Abel Braga logo nessa Taça Guanabara, nesse início de temporada em 2020. A situação está um pouco complicada para o Vasco da Gama, mas à noite a gente fala um pouco melhor a respeito desse confronto, que antecede o jogo mais importante deste momento, vamos dizer, nessa primeira decisão do Botafogo no ano, que é Botafogo e Caxias. Copa do Brasil acontece na próxima quarta-feira. Pessoal, vamos ficando por aqui. Ative as notificações, se inscreva no canal, que tem muito mais sobre Honda e todos os assuntos possíveis do Botafogo. Um forte abraço, até a próxima. Valeu!